Olá, galerinha, tudo bem? Meu nome é Maiara, né? Eu estou professora de matemática, né? É, Também formei em engenharia química pelo Instituto Federal de Pouso Alegre, e pedagogia, tá? Então, sou completamente apaixonada por esse meio educacional e agora eu decidi começar a criar um canal onde eu vou postar algumas aulas e é claro que a tendência é melhorar, tá? Esse é o primeiro que na verdade eu já estou usando, que eu vou dar uma aula particular, eu dei uma olhada no assunto para poder criar, né? É claro que eu estou usando aqui, a tendência é melhorar todo jeito que eu tô mesmo, porque eu nem ia gravar, mas eu tô procrastinando muito isso, sabe? E eu tenho que começar. Então, espero contribuir na vida de vocês. Que precisar, estou às ordens. O meu Instagram, ele é Maiara Brandes Prof, que eu preciso melhorar muito também, que tá tudo no começo, tá bom? Mas espero contribuir na vida de vocês aí, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho sobre geometria analítica, né? Que é a geometria que une a parte de geometria e a parte de álgebra, para explicar o comportamento, por exemplo, das retas, em uma circunferência, ou mesmo o comportamento dessas retas, né? E explicando também algumas coisinhas para vocês, né? Coeficiente angular, linear, resolver alguns exercícios com vocês, tá? Então é isso, galerinha, vamos lá? Os tópicos que nós vamos ver nessa aula, gente, ele é o que? Posições relativas de duas retas no plano, que são retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Eu vou também recordar um pouquinho com vocês, pretendo gravar um outro vídeo, se funcionar, com a parte de geometria analítica do início lá, né? Falando mais da parte inicial, que eu já dei aula, na verdade, para esse aluno meu. Distância de um ponto a uma reta e vários exercícios para poder resolver com vocês, explicando passo a passo. Então, gente, começando agora, né? A geometria analítica. O que, que seria essa geometria analítica? A geometria, ela estuda as figuras, enquanto a álgebra, ela usa letras e números em equações. Então, a geometria analítica, ela vai misturar a geometria e a álgebra. O tempo todo, a geometria analítica, ela vai estar usando o plano cartesiano. Então, é muito importante a gente entender o plano cartesiano, onde nós temos, né, igual aqui, onde eu tenho meu eixo X, o meu eixo Y, né, onde o eixo X, ele é chamado de abscissa, né, o eixo das abscissas, e o Y, o eixo das ordenadas, tá? E aqui eu tenho duas retas paralelas. Mas por que que a gente estuda, na verdade, essa geometria analítica? Em vez de só desenhar essas retas, assim como tem o estudo também em circunferências, eu vou usar fórmula. Então eu vou dizer onde que, por exemplo, onde essa reta tá. Eu vou também como que essa reta ela se comporta, tá? Então, eu, assim, tem uma parte anterior, mas como eu disse, eu estou usando uma aula particular que vai ser dada, né, para poder aproveitar e explicar para vocês, mas pretendo gravar também outros vídeos. E na parte de geometria analítica, uma das primeiras coisas que nós temos que saber aqui, então, é sobre o plano cartesiano, porque esse plano cartesiano ele vai estar presente, tipo, ela vai usar o tempo todo a geometria analítica, o plano cartesiano. E aqui eu tenho o meu eixo X e aqui eu tenho o meu eixo Y. Então vamos lá. O que mais que eu tenho? Eu tenho que aqui é o meu primeiro quadrante, aqui é o meu segundo quadrante, o meu terceiro quadrante e o meu quarto quadrante. Ou seja, eu tô em sentido anti-horário. Além disso, eu tenho que aqui é o meu centro, que é o zero, né? Para a direita do x eu tenho os valores positivos, à esquerda eu tenho os valores negativos. Para cima aqui, ó, no y eu tenho os valores positivos e para baixo eu tenho os valores negativos.
Então, aqui a primeira parte na geometria analítica, que na verdade eu já expliquei para o menino que eu vou dar aula particular, é sobre a inclinação da reta. E a inclinação da reta, gente, na verdade, é o ângulo, né? Pensa numa rampa. Nem todas as rampas elas são iguais. Então, tem rampa que é mais inclinada, tem rampa que não. Então, assim que eu consigo descobrir o meu coeficiente, ele é chamado de coeficiente angular, tá? Ele é o meu coeficiente angular. E esse coeficiente angular, ele vai indicar a inclinação dessa reta. Enquanto o meu coeficiente, vamos chamar de n aqui, ó, o meu coeficiente linear, esse coeficiente linear, ele vai indicar o ponto onde a minha reta, ela intercepta, ou seja, interceptar é cortar, o ponto onde ela corta o meu eixo y. Então, para eu encontrar o meu coeficiente angular, eu consigo encontrar através da tangente, a tangente do ângulo. Isso quando eu tenho o ângulo. Quando eu não tenho o ângulo, eu utilizo o teorema de Pitágoras e através do teorema de Pitágoras, que eu vou pegar ali a inclinação e vou ver, eu vou encontrar também que o meu m é a variação de y sobre a variação de x. Ou seja, variação é sempre o seu espaço final, né? Seu espaço final menos o seu espaço inicial. Assim como meu x final menos o meu x inicial. Variação, tá? Mas eu só estou relembrando para poder entender um pouquinho dos conceitos que nós já estudamos anteriormente. Além disso, eu expliquei na geometria analítica essa parte de retas, quando o meu m ele era maior que zero, né? Quando o meu coeficiente linear ele fosse menor que zero, se as retas, aqui na verdade, aqui quando é maior que zero, eu tenho um ângulo agudo, né? Agudo é quando ele está ele é menor que 90 graus, entre 0 e 90 graus. E obtuso, gente, aqui quando o meu coeficiente angular ele vai ser menor que zero, é quando eu tenho ângulo, quando eu tenho, por exemplo, obtuso. O que é obtuso? É quando eu tenho duas retas, quando eu tenho de 90 a 180 graus. Então, é maior que 90 graus, mas é menor que 180 graus, tá? Então, aqui, gente, vamos continuar, mas na verdade eu estou recordando alguns conceitos anteriores primeiro para propriamente assim entrar nessa parte de retas paralelas. Nós vimos que o m, então, é o coeficiente angular, esse m, ele é a inclinação da reta, né? E eu vou ter também, eu estava explicando para vocês, eu queria explicar algumas coisinhas básicas antes de entrar já em retas paralelas, que eu expliquei, né, em aulas anteriores para esse aluno que eu estou dando aula particular. Então, aqui, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui uma reta, essa reta ela está na horizontal. Você percebe aqui que eu não tenho inclinação nenhuma. Se eu não tenho nenhuma inclinação, ou seja, se o meu ângulo ele é zero ou se o meu ângulo ele é igual a 180 graus, o meu m ele é igual a zero. Mas o que isso significa, meu m igual a zero? Eu não tenho inclinação. Pensa numa rampa, eu não tenho inclinação nenhuma nessa rampa. Outro caso é quando eu tenho uma reta na vertical. Essa reta na vertical aqui, ó, é quando o meu ângulo ele é igual a 90 graus. Se o meu ângulo ele é igual a 90 graus, né, não vai existir um coeficiente angular. Mas por que não vai existir esse coeficiente angular? Porque se o coeficiente angular ele é igual a tangente de 90 graus, eu preciso encontrar essa tangente de 90 graus. O que é a tangente de 90 graus, gente? A tangente de um ângulo, ela nada mais é do que o quê?
do que a relação entre o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo também. Então, aqui, quando eu vou encontrar o meu seno de 90 graus e o meu cosseno de 90 graus, vamos entender agora, dar uma puxada aí no tempo, tá? Lembrar o que é seno e o que é cosseno. O seno, gente, vocês vão pensar que é um carinha que está sem sono, tá? Se ele está sem sono é porque ele está em pezinho. Em 90 graus aqui, ó, o seno sem sono. Então, o meu seno aqui, né, ele está sem sono, é o que está em pezinho. Para cima, positivo, para baixo, negativo. E o cosseno é o carinha que está com sono. Para frente, positivo, e para a esquerda, negativo, tá bom? Então, aqui, o meu seno de 90 graus, ó, ele está sem sono. O seno de 90 graus, ele é 1. Mas por que 1? Né? É 1 porque eu estou imaginando, a hipótese é que o meu raio, ele seja igual a 1, né? Para eu poder encontrar essa relação do valor de seno, tá? O que é o raio? O raio é quando eu tenho do centro até a extremidade de uma circunferência, que é diferente, por exemplo, de diâmetro. Então, o meu cosseno de 90 graus, ele é um carinha que ele está com sono. O cosseno de 90 graus, ele é 0. E na matemática não existe divisão por zero, tá? Então, é por isso que o meu m, que não vai existir m nesse caso, na vertical. Então, aqui eu tenho, quando é horizontal, e aqui eu tenho vertical, tudo bem? Então, além disso, por exemplo, eu estava explicando do seno e do cosseno, eu tenho que lembrar da relação de ângulo agudo, ângulo quando eu tenho obtuso e quando eu tenho ângulos agudo, obtuso, o que significa reto, o que significa raso. Toda vez que eu tenho duas retas, tá? Essas duas retas, elas encontram e elas formam um ângulo menor que 90 graus, ó. Esse ângulo, ele é menor que 90 graus. Se ele é menor que 90 graus, esse ângulo ele é chamado de ângulo agudo, tá? Um ângulo onde eu tenho as duas retas encontrando, aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus aqui, ele é chamado de ângulo reto, tá? Além disso, eu tenho outro ângulo aqui, que é o meu ângulo obtuso. Mas o que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é quando o ângulo aqui, ó, ele é maior que 90 graus e ele é menor que 180 graus, tá? Ele é menor que 180 graus. Por que eu tô falando isso? Eu tô em geometria analítica, que mistura geometria e a álgebra para ver comportamento de retas, né? Entender algumas coisas, não só das retas, eu posso analisar tanto em retas quanto em circunferência. Quando eu tenho uma inclinação em que o meu ângulo ele é agudo, quando o meu ângulo ele é menor que 90 graus, eu sei que o meu m, gente, ele vai ser maior que zero, tá? Então, quando o meu ângulo ele for menor que 90 graus, eu vou ter uma inclinação, essa rampa, é como se essa rampa ela estivesse subindo. E quando eu tenho um ângulo que ele é maior, né? Esse ângulo ele é maior que 90 e esse ângulo ele é menor que 180 graus, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma inclinação. Essa inclinação eu sei que ela é maior que 90, né? E menor que 180. É quando eu tenho um ângulo obtuso. Eu sei que essa rampa, ela vai ter que esse coeficiente angular, ele será negativo. E que essa rampa é como se fosse uma rampa que estivesse descendo. Até aí, tudo bem? Só para poder lembrar um pouquinho. Além disso, nós temos a equação da reta, equação fundamental, equação reduzida. Eu gosto muito de associar com função do primeiro grau, mas vamos lá. Agora nós vamos entrar mesmo na matéria, tá?
Então, aqui, ó, aqui agora nós vamos estudar as retas paralelas, tá? Retas paralelas são retas que não se cruzam, né? Você não tem uma reta ali, elas são retas ali paralelas. Agora, as retas concorrentes ou transversais são retas que elas vão cruzar. Aqui, as duas retas paralelas, tanto na R quanto S, se eu continuar essas retas, elas não vão encontrar, tá? Então, elas são paralelas. Elas possuem a mesma inclinação, ou seja, quando eu falo que ela possui a mesma inclinação, já que inclinação, nós vamos pensar no nosso coeficiente angular, e esse coeficiente angular é o valor de m, né? Se as minhas inclinações elas são iguais, o que isso significa? Que o meu MR ele é igual ao meu MS, tá? Agora, o meu N, o que é o N do R e o N do S? Ele é o meu coeficiente linear. Então, vamos lá. Coeficiente angular e inclinação. Coeficiente linear, gente, é onde corta, onde intercepta, é onde passa aqui. É onde que a minha reta, ela corta o eixo Y. Quando ela corta, se ela está passando em cima do Y, eu sei que o meu x ele vai ser zero. O valor do meu y, eu ainda não sei aqui, mas quando, ó, meu x ele vai ser zero. Mas vocês concordam aqui que eu vou ter um ponto, eu vou ter o ponto, só apagar essa partezinha aqui, ó. Eu vou ter o ponto com dois valores diferentes aqui, ó. Vão ser diferentes esses valores. Porque se ela tá cortando aqui, né, essa reta, eu tenho duas retas, cada uma está cortando em um lugar, ela está interceptando, ela está passando pelo y em um lugar, esses pontos serão diferentes. Então, o que eu tenho? Que o meu coeficiente linear, ele será diferente, tá? Então, a primeira regra nas retas paralelas é essa. O meu coeficiente angular, eles são iguais, e os meus coeficientes lineares, eles são diferentes. Aqui, gente, o que eu tenho? Só para relembrar com vocês o que eu acabei de falar, né? Na geometria analítica aqui eu tenho a equação aqui, ó, da reta. Essa equação da minha reta, o que ela indica? Ó, y é igual a mx mais n, onde o m é o valor do meu coeficiente angular, tá? Coeficiente angular. E o meu n é o meu coeficiente linear. Linear aqui. Então, coeficiente angular, inclinação, subida quando o meu m ele é maior que zero e descida quando o meu m ele é menor que zero. Coeficiente linear, foi o que eu falei para vocês, é onde a reta ela corta o eixo y, tá? O ponto de encontro com o eixo y, ele é sempre 0 e n, mas n é o que mesmo? Coeficiente linear, tudo bem? Eu posso ter também retas paralelas, só que essas retas agora, elas são coincidentes. O que isso indica? O que isso significa, professora Mayara? Significa que o meu M, que elas passam pelos mesmos pontos ali. Eu tenho duas retas, mas uma está em cima da outra, gente. Se uma está em cima da outra, tá? Da mesma forma, elas não vão se cruzar, tá? Elas não vão ser concorrentes. Tá? Elas são retas paralelas. Então, se elas são retas, só apagar essa partezinha aqui, ó. Se elas são retas paralelas, elas também podem ser coincidentes. Pode estar uma em cima da outra, não tem nenhum problema. Então, o valor do meu coeficiente angular, ele vai ser o mesmo, é a mesma inclinação. E, além disso, eu tenho o mesmo coeficiente linear, tá? O mesmo coeficiente linear, tá uma em cima da outra. É o mesmo. Agora sim, o meu coeficiente linear é o mesmo, tá? Isso vai ser muito importante para a resolução de exercícios. Gente, aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter as minhas retas concorrentes ou transversais, né? Quando aqui as retas, elas estão, uma tá cruzando com a outra, tá cortando lá. Então, aqui, ó, eu tenho só um ponto em comum, tá? Só esse ponto aqui, ó, que é o ponto P.
né? Agora, os meus coeficientes angulares, que é a inclinação, pensa em uma rampa, eles não são iguais, eles vão ser diferentes quando as retas elas são concorrentes. Como que nós conseguimos resolver assim quando as retas elas são concorrentes? Eu posso utilizar a equação da reta dela e resolver através de um sistema de equação também, além de outras formas de resolução que nós vamos chegar na resolução de exercícios, tá bom? Bom, eu falei para vocês sobre retas paralelas e agora eu vou falar para vocês sobre as retas, as perpendiculares, tá? Essas retas perpendiculares, elas são concorrentes, ou seja, existe um ponto em comum entre elas e além disso, elas formam um ângulo reto. O que significa um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus, tá? É onde eu tenho duas retas encontrando. Aqui cortou um pouquinho, né? É que, como eu falei, é o primeiro vídeo, vou dar uma melhorada, claro, uma aprimorada, pode ficar tranquilo que eu vou tentar trazer o melhor conteúdo para vocês. E aqui, toda vez que elas são perpendiculares, ou seja, elas são concorrentes, mas eu tenho um ângulo reto de 90 graus. Aqui, então, o meu MR, o meu coeficiente angular, o coeficiente angular da reta R, desculpa aqui, gente, só apagar aqui, ó. Coeficiente angular da reta, coeficiente angular da reta R, ele vai ser, vezes o coeficiente angular da reta S, ele vai ser igual a menos 1, tá? Se elas são perpendiculares entre si, MR vezes MS é igual a menos 1. Isso vai ser muito importante na resolução de exercício, que eu vou resolver agora, na verdade, e vocês vão conseguir entender melhor através disso, tá? Então, vamos lá, gente. Esse exercício, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para determinar a equação reduzida da reta que passa pelos pontos 0 e 2, e ela é perpendicular a essa reta. A primeira coisa é encontrar a nossa equação reduzida. E essa equação reduzida é só isolar o y, tá? Então, vai ficar y é igual, tá? Mais 2x, vai para lá, né? Menos 2x mais 3. Com essa equação reduzida, aqui eu tenho o valor já do meu MR. Meu MR, que é o meu coeficiente angular, que é a inclinação da reta, ele é menos 2. Eu já consegui descobrir o valor do meu coeficiente angular. Além disso, existe uma relação, não existe? Ó, MR vezes MS é igual a menos 1. Então, MR eu tenho que é menos 2 vezes MS é igual a menos 1. Isolando esse coeficiente angular, eu tenho que menos 1, né? Tá menos 2. Tá multiplicando. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, meu MS é igual a 1 sobre 2. Eu já descobri a inclinação da reta S. Só que eu tenho ponto aqui com ponto e a inclinação fica fácil. Por que fica fácil? Ó, a equação minha reduzida, ela não é y é igual a mx mais o valor de n, que é o coeficiente linear. Eu tenho o valor do meu x e o valor do meu y. Então, aqui, ó, no lugar do y, eu vou colocar o quê? 2. No lugar de m, meio, porque é o valor do meu coeficiente angular. Só que o meu x ele vale 0, então isso aqui vai zerar, né? Mais n. Então, o que eu descobri? Que o meu coeficiente linear, ele vale 2. O meu coeficiente linear, ele vale 2. Com o coeficiente angular e linear, agora é fácil passar para equação reduzida, porque a equação reduzida ela é y igual a m, né? M S vezes x, porque é m da reta S, né? Mais ns, valor de ms, meio. Então, aqui, ó, meio x, né? Meio x mais 2, tudo isso é igual a y. Essa é a equação reduzida
da reta, né, determinar que passa pelos pontos 0 e 2 particulares, tá? Aqui, gente, nós vamos entrar agora na distância de um ponto a uma reta. Então, o que é isso? O que é essa distância? É o comprimento do menor caminho entre esse ponto e essa reta aqui, tudo bem? É o menor caminho. E é sempre um segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus com a reta R, tá? Vai formar aqui esse ângulo de 90 graus, onde eu tenho duas retas encontrando. Toda vez que eu falo de distância, eu tenho que usar módulo, que é esse risquinho aqui, porque não pode. Quando é distância, essa distância ela não é negativa. E aí eu vou usar essa formulazinha aqui, né? AXP mais BYP mais C, tá? Eu penso na equação, nessa equação aqui geral, só que em módulo, tá? Já a parte de baixo, que é o denominador, eu tenho que colocar a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, como se eu estivesse usando um teoremazinho de Pitágoras, tá? Então, nós vamos resolver depois no exercício ali, vocês vão entender melhor. Aqui, gente, o que eu coloquei aqui, ó? O numerador. O que aquele numerador ele significa na distância de dois pontos aqui, né? Ó. Então, aqui, ó, distância de um ponto a uma reta. Módulo, né? Módulo de AX mais BY mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos lá. Numerador, que está em cima dessa equação da reta, é a equação da reta, a equação geral. Só que ela tem que estar em módulo, porque não existe distância negativa. Agora, a parte de baixo, eu vou imaginar uma equação de Pitágoras, com os coeficientes da reta. Eu só não coloco, né, com os coeficientes da reta aqui, ó. Então, aqui, ó, nós vamos pensar na raiz quadrada da soma dos quadrados dos números que estão com x e y, que é o a e o b, tá bom? Então, assim que eu vou ter a distância entre um ponto e uma reta. Aqui, gente, tem um exercício, ó, calcular a distância do ponto P à reta y é igual a 4x mais 5 sobre 3. A primeira coisa que eu tenho que fazer, aqui ela tá na forma reduzida, que já tá com o y isolado. Eu tenho que encontrar a minha equação geral da reta, né? A geral. A equação geral, ó, vou passar o 3. Ele tá dividindo, ele passa multiplicando. Vai ficar igual a 4x mais 5. Sempre deixando primeiro o x, depois o y, para depois o termo independente. Então, aqui, ó, 4x menos 3y, né? Menos 3y, porque estava positivo, ele vai para lá negativo, mais 5 é igual a zero. Então, essa é a equação geral, essa é a equação geral da reta, tudo bem? Agora, com essa equação geral da reta, eu já tenho o valor do meu A, que é 4, do meu B, que é menos 3, e do meu C, que é igual a 5 aqui, tudo bem? E eu vou utilizar a fórmula agora, da distância entre um ponto e uma reta. Qual é a fórmula? No numerador, nós vamos utilizar em módulo, AX mais BY mais C. Eu gosto muito de associar com uma função do primeiro grau. No denominador, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Substituindo, o que nós vamos ter aqui, ó, tá? Substituindo esses valores. Dos pontos, eu vou tirar o meu x e eu vou tirar o meu y, tá? Meu x é 7, o meu y é 1. Então, vai ficar o A é 4 vezes 7, mais o meu B. Meu B é menos 3 vezes 1, mais o meu C, que é 5, tudo bem? Tudo isso dividido por raiz quadrada. A ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado. E isso vai dar 4 vezes 7, 28,
mais vezes menos, aqui, ó, menos 3 vezes 1, menos 3, mais 5 aqui, tá? Tudo isso dividido por raiz quadrada aqui, ó. 4 vezes 4, 16, mais 9. 16 mais 9, gente, isso aqui vai dar a raiz quadrada de 25. Então, aqui eu vou ter 28. 28 menos 3, gente, 28 menos 3 dá 25. 25 mais 3 dá 30, tá? 30 dividido pela raiz de 25. A raiz de 25 não é 5? Porque 5 vezes 5 não é 25? Então, aqui, ó, 30 dividido por 5 é 6. Então, eu encontrei a distância, tá? Entre o ponto e a reta. Bom, nesse exercício, o que está pedindo? Ele está dando duas retas, né? E ele está pedindo para verificar o P e o Q. No caso, esse P nosso seria o nosso coeficiente angular, que seria a inclinação da reta, e o Q seria o nosso coeficiente linear, tá? Quando o ponto ele intersecta o eixo y. Então, o nosso x no coeficiente linear é zero e a gente tem o outro valor, né? Quando ele passa cortando lá o eixo y. E aí, aqui ó, o que nós vamos ter? Primeiro, ele está pedindo RS são paralelas e distintas. Então, ele quer que encontre o R e o S. Toda vez que as retas elas são paralelas e elas são distintas, ou seja, elas são paralelas, elas não se cruzam e elas são retas diferentes. Elas não coincidem no mesmo plano, tá? Porque pode ser paralelas e coincidentes, passando pelo mesmo plano, ou seja, uma reta que você tem aqui, né? Você tem o eixo X e o eixo Y, e aqui, por exemplo, eu tenho duas retas passando, ó, R e S, paralelas e distintas. No caso, toda vez que as retas elas são paralelas e distintas, o meu MR é igual ao meu MS. E o que isso significa? Que o meu coeficiente angular da reta R, ela é igual, né? É igual ao coeficiente angular da reta S, que a inclinação é a mesma, tá? Aqui, o nosso N, que no caso vamos considerar o nosso coeficiente linear, o nosso NR, ele é diferente do nosso NS, tá? Porque elas são retas diferentes. Ou seja, não tem como ser o mesmo ponto, elas estão passando em pontos diferentes. Por isso que o coeficiente linear é diferente. Aqui a gente tem o coeficiente angular, tá? Aqui é o nosso coeficiente angular. E aqui é o coeficiente linear. E o que esse coeficiente linear, ele indica? Que eu tenho aqui zero, né? Que é bem, ou seja, quando o meu x ele vale zero, então eu só vou marcar no gráfico no eixo y. E no y, que eu vou descobrir esse valorzinho, né? Que eu vou ter aqui o valor de y. Não tem como esse valor de y ele ser igual, porque aqui a reta ela não está passando, olha lá, os pontos eles estão em lugares diferentes, tudo bem? Então, o meu R, o meu coeficiente angular, ele é igual quando as retas são paralelas distintas, e os meus coeficientes lineares, eles são diferentes, não tem como ele ser igual aqui. A primeira coisa para a gente começar a resolver é a gente colocar a equação, né? Então, aqui, ó, y é igual aqui a m, que é o coeficiente angular, vezes x, mais aqui o nosso n. No caso, o nosso n seria o nosso coeficiente linear. Como o exercício está chamando de P e Q, nós podemos trocar o m, no caso, né, o nosso m por P e o nosso n por Q, mas não tem necessidade.
Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse exercício é isolar o y nas duas equações. Então, aqui, isolando o y nas duas equações, bom, aqui nessa equação, como eu tinha falado, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos isolar o y, então vai ficar py é igual a menos o q menos 2x. O nosso y, ele vai ser igual a menos o q menos 2x sobre o p aqui. O que é uma observação muito importante? O que nós vamos ter que lembrar aqui? De organizar, de colocar o x para frente, porque o nosso coeficiente angular, ele vai ser o valor que nós temos na frente do x, tá? Então, aqui vai ficar y é igual a menos 2x sobre p, né? Menos q aqui. E o que isso aqui, ele indica? Aqui ele está indicando que o nosso p, ele está sendo o nosso coeficiente angular, né? Só apagar aqui. Nosso coeficiente angular, o nosso m aqui, ele está sendo igual a menos 2 sobre p, que é o que está na frente do x, né? E esse menos 1 sobre p, na verdade, ele seria o nosso coeficiente angular. Nós precisamos fazer a mesma coisa para outra reta, né? Que é a reta S aqui. Então, fazendo a mesma coisa, nós vamos ter 3y é igual a 5 menos x. Y é igual a 5 menos x dividido por 3. Lembrando de organizar e colocar sempre o x na frente. Então, vai ficar menos x sobre 3 mais 5 aqui. Então, isso aqui é igual a y. Aqui, nós vamos ter que o nosso m, ele é igual a menos 1 sobre 3. Então, o que eu posso observar aqui? Que o meu coeficiente angular, que é a inclinação da reta, assim como a tangente, se eu tiver o ângulo. Se eu não tiver o ângulo, é aquela variação entre o y, né? O seu y2 menos o seu y1, o seu x2 menos o seu x1, né? E esse m, que é esses coeficientes angulares, eu também posso ter algumas observações com eles, né? Quando as minhas retas elas são paralelas diferentes, então aqui na letra A, isso quer dizer que o meu MR, que é o meu coeficiente angular, ele vai ser igual nas duas retas, o meu MR e o meu MS. Então, o que eu vou ter? Eu consigo descobrir, assim, o valor do meu P. Menos 2 sobre P é igual a menos 1 sobre 3. E assim, eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar menos P é igual a menos 6. Ou seja, meu P aqui, ele é igual a 6. Agora, eu preciso encontrar o valor... Então, o meu P é igual a 6. Mas e o valor do meu Q? O meu Q, ele é o meu coeficiente linear. Esse coeficiente linear, ele é diferente, né? Então, como as retas elas são paralelas distintas, esse n, ele é diferente, porque ele corta em dois lugares, né? No eixo y diferente. Então, aqui, como que vai ficar? O meu n do R, ele é diferente do meu N do S, tá? E eu vou pegar os dois valores e vou substituir. Bom, então agora nós precisamos ainda nessa reta paralela e distinta, descobrir o valor do nosso coeficiente linear, né? Para isso, eu tenho que estar com a equação lá, né? Com y isolado, porque o formato da equação, ó, y é igual a mx mais o n, onde m é o nosso coeficiente angular e n é o nosso coeficiente linear. Então, quando as retas elas são paralelas e distintas, o meu m, que é a inclinação, ele é igual.
E o meu n, que é o coeficiente linear, ele é diferente. Então, isso que nós vamos fazer agora, né? Eu vou pegar aqui o meu n da reta S, ele é diferente do meu n da reta R. Aqui eu só coloquei a ordem contrária, mas pode... É o ideal, né? O n do R, ele é diferente do n do S, tanto faz. E agora, então, o que eu vou ter? Eu encontrei que a primeira equação lá, y é igual a menos 2x sobre P menos Q aqui. E eu encontrei na outra, quando eu isolei o meu y, que menos x mais 5 sobre 3 aqui. Lembra sempre de colocar o quê? Então, aqui eu tô com a reta R e aqui eu tô com a reta S. O que é muito importante? Essa observação é muito importante. Sempre colocar o x primeiro, porque senão você acaba pegando errado o valor do seu coeficiente angular e linear, né? Então, agora nós vamos descobrir lá, né? Qual é o valor do meu n aqui? Menos Q sobre P. E qual é o valor do meu n aqui? 5 sobre 3. E aí, então, eu tenho que o meu NR, ele é diferente do meu NS, tá? E vai ficar, então, menos Q sobre P é diferente de 5 sobre 3. E aí, eu multiplico cruzado, né? Onde fica menos 3Q, ele é diferente de 5 vezes P. Só que agora eu já tenho esse valor de P. Esse valor de P eu já encontrei anteriormente, ele vale 6, né? Então, vai ficar menos 3Q, ele é diferente de 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30, né? E aqui, então, eu vou ter o quê? Que Q, ele é diferente de 30 dividido por menos 3, onde eu vou encontrar menos 10 aqui. Que foi isso que o exercício pediu, que era o valor, então, de P e de Q. Então, lembrando que a reta paralela e distinta, paralelas são retas que elas não vão se cruzar, tá? Então, aqui eu tenho x e aqui o x deitadinho e y em pezinho. Se elas são paralelas e distintas, ó, a inclinação, ela vai ser a mesma, tá? A inclinação. Que a inclinação eu consigo encontrar ela como? Encontrando a tangente quando eu tenho o ângulo, ou pelo teorema de Pitágoras, quando eu tenho o meu ΔY sobre o meu ΔX, mas o meu coeficiente linear, que é onde essa reta ela corta o eixo y, não tem como ele ser igual, ele é diferente. Ó, ele está passando por... Ele não está coincidindo, não está na mesma reta, tá bom? Então, assim, é bem tranquilo se a gente relacionar, entender isso daqui, que ele não está passando pela mesma reta. E não esquecer dessa, né, da equação aqui. Y é igual a m vezes x mais o n. Eu gosto muito de associar com uma função do primeiro grau, mas posteriormente, nós continuando, eu vou relacionando. Então, pessoal, aqui nesse exercício, vamos lá. Eu tenho duas retas e agora, o que eu quero dessas retas aqui? Duas retas no plano, que são essas retas, né? A reta R e a reta S aqui. Eu quero que determine os possíveis valores reais de P e de Q em cada caso. Então, primeiro ela fala, essas retas elas são paralelas e distintas, ou seja, o meu MR é igual ao meu MS e o meu NR ele é diferente do meu NS, coeficiente angular, e aqui do outro lado eu tenho o coeficiente linear. O que eu tenho que fazer? Escrever a equação da reta. Y é igual a mx mais n, né? Onde m é o meu coeficiente angular e n é o meu coeficiente linear. E agora eu vou isolar em cada reta aqui. Por exemplo, essa primeira reta R aqui, vamos isolar o y. Então, primeiro passo, isolar o y. Então, vai ficar PY é igual a menos Q. Aí você tem lá mais 2x, vai para o outro lado menos 2x.
Meu P tá multiplicando, ele vai passar para lá o quê? Dividindo, né? Menos Q aqui dividido por P. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Ó, um erro muito comum é a pessoa parar aqui. O que a pessoa tem que fazer aqui, gente? Ela tem que sempre colocar o x na frente, para ela não confundir. Porque o coeficiente angular, ele está na frente do x. É o coeficiente que ele está grudadinho com o x, tá? Então, aí eu acabo confundindo. Então, ó, 2x menos q sobre P aqui, tudo bem? Essa é a primeira equação da minha reta. O que eu posso observar? Que aqui o meu M ele é igual a menos 2 sobre P, eu não tenho o valor desse P, e o meu N, que é o coeficiente linear, ele é igual a menos Q sobre P, tudo bem? Essa na primeira reta lá. Agora, na segunda reta, quando eu isolo o meu y, na reta S, eu vou ter 3y é igual a menos x mais 5. Mas por que, professor? Porque estava positivo, passa para o outro lado, é negativo. O meu y, meu 3, ele está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, eu vou ter aqui, ó, menos x mais 5 sobre 3, o que vai indicar aqui nessa reta que o meu m ele é igual a menos 1 sobre 3 e que o meu n ele é igual a 5 sobre 3, tá certo? Agora, se tá falando que essas retas elas são paralelas e distintas, isso quer dizer que o valor do meu m ele é igual. Se o valor do meu m é igual, é só pegar esse valor que eu encontrei e igualar, que é isso que nós vamos fazer, tá? Vamos com tudo, galerinha. Então, aqui, ó, para eu poder aqui, ó, eu descobri já o valor do meu m. E se essas retas, elas são paralelas e distintas, gente, aqui, então, eu vou ter, ó, meu MR, ele é igual ao meu MS. Meu MR menos 2 sobre P é igual ao meu MS, que é menos 1 sobre 3 aqui. Multiplicando cruzado, menos P é igual a menos 6. Então, eu encontrei que o valor do meu P, ele é 6. Mas aí eu preciso, além do P, eu preciso do Q, que na verdade seria o N, que é o coeficiente linear. Esse N nessas retas paralelas diferentes, eles são diferentes, foi o que eu expliquei para vocês. Eu tenho retas paralelas, mas elas estão passando o ponto em que corta aqui, ó. O ponto em que intercepta são eixos, são pontos diferentes. Então, eu vou ter aqui o meu NR diferente do meu NS. Com as equações que eu tinha lá, né? Com a equação que eu tenho da reta, que o meu y é igual ao mx mais o n, gente, eu sei que o meu n, eu já tenho também os valores do meu n. E eu sei que eles vão ser diferentes. Então, eu tenho menos q sobre 6, diferente de 5 sobre 3. Mas de onde, Maiara, que você está tirando isso aí? Da equação mesmo da reta, que está no slide anterior, tá? Multiplicando aqui cruzado, ó, menos 3q é diferente, 5 vezes 6, 30. Q é diferente de 30 dividido por menos 3. 30 dividido por menos 3, eu vou ter, então, menos 10. Já resolvi meu primeiro exercício, quando as retas, elas são paralelas e distintas, tá? Paralelas e distintas. O meu MR é igual ao meu MS. O meu NR, ele é diferente do meu NS, tá? Vamos lá, galerinha. E quando essas retas, elas são paralelas, só que agora elas são coincidentes. Ou seja, eu posso ter reta... Por que elas passam pelo mesmo...
Os pontos dela, eles são coincidentes, eles passam pelo mesmo ponto. Não tem nenhum problema, é como se eu tivesse uma reta em cima da outra reta. Só que aí vai ter uma coisa, o meu MR, ele vai ser igual ao meu MS, mas o meu N e o meu NR vai ser igual ao meu NS. Meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear será o mesmo, tudo bem? Então, aqui, o meu P eu já achei, né, gente? Porque vai ser o mesmo da anterior. Meu P vai ser igual a 6. Agora, o meu N que vai mudar, porque o meu N agora ele vai ter que ser igual. E eu já tinha encontrado pela equação da reta, ó, menos Q sobre 6 é igual a 5 sobre 3. Multiplicando cruzado agora, o que eu vou ter? Menos 3Q é igual a 5 vezes 6, eu tenho 30. E aí, eu vou ter que Q é igual a 30 dividido por 3. 30 dividido por 3 é igual a menos 10. Então, eu encontrei agora o valor do meu Q diferente da anterior. Uma coisa é ser paralelas distintas, outra coisa é ser paralelas que passam pelo mesmo ponto, tá? Bora, galera. E agora, quando essas retas, elas são concorrentes, ou seja, quando tem duas retas que eu tenho aqui um ponto em comum, que é o ponto P, tá? Quando eu tenho, eu sei que o meu MR, ele é diferente do meu MS. As minhas inclinações, eu não tenho rampa com a mesma inclinação, porque uma está vendo que tá, a outra está descendo. Uma está crescente, a outra está decrescente, tudo bem? E o valor do meu N? O N, ele pode ser igual, assim, ou ele pode ser diferente. Não tem nenhum problema, ele pode ser igual ou diferente. Ou seja, eu já consigo responder que o Q aqui, gente, ele é pertencente aos reais, aos números reais, tudo bem? Agora vamos encontrar esse MR diferente do meu MS, que é a inclinação lá. Eu já tenho, né? Eu já isolei o meu Y, eu já deixei o meu X primeiro, depois meu Y, para depois para eu encontrar através da equação da reta o meu M e o meu N. Aí agora eu só estou relacionando. Então, ó, a equação da reta, y é igual a mx mais o n. E aí eu encontrei na primeira lá, que é do R, gente, eu encontrei que y é igual, né, a menos 2x menos q dividido por p. E aí eu tinha, né, que assim o meu m é menos 2 sobre p e o meu n menos q sobre p. Agora da outra reta, que é a reta S, o que eu encontrei isolando? Ó, menos x mais 5 sobre 3 aqui, tá? Então, foi assim que é assim que eu tô descobrindo, porque senão às vezes vocês não lembram como que eu descobri o meu M e o meu N. Então, aqui, ó, aqui eu tenho meu M. Ele é o coeficiente que ele tá grudadinho, que ele tá multiplicando o x. Já o meu N, ele é o coeficiente, olha lá, ele é o termo independente, é o termo que tá sozinho ali, tá? Então, esse aqui é o meu N, enquanto o que está na frente do X é o meu M. Quando eu não tenho nada, o que eu tenho? Eu tenho 1, tá? Então, eu tenho que o meu MR, ele vai ser diferente do meu MS, as inclinações. Então, eu tenho menos 2 sobre P, ele vai ser diferente de menos 1 sobre 3. Quando eu multiplico cruzado, o que eu tenho? Menos P é diferente de menos 6. Então, P aqui eu já tinha encontrado, mas eu até calculei. P é diferente de 6. Agora, a gente só precisa encontrar quando as retas elas são perpendiculares. Quando, gente, essas retas elas são perpendiculares, ou seja, além de ser concorrentes, além de existir um ponto em comum, elas formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto.
E aí, existe, ó, eu tenho que o meu MR vezes o meu MS, ele é igual a menos 1. Essa aqui é a regrinha. E o N? E o coeficiente linear, que é o que, né, que passa ali, o que corta o eixo Y, ele pode ser pertencente aos reais. Ou seja, o meu Q, porque o exercício chamou coeficiente linear de Q, ele pode ser pertencente aos reais. Agora nós precisamos encontrar o meu, essa relaçãozinha aqui, para eu poder encontrar o valor do meu P, tá? Então, nós vamos ter 2 menos 2 sobre P vezes menos 1 sobre 3. Isso é igual a menos 1. Eu só estou substituindo da fórmula aqui. E aí eu vou ter... o que eu vou ter aqui, né? Eu já encontrei, não. A multiplicação de frações. Eu multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Menos vezes menos, mais positivo. Então, vai dar 2. P vezes 3, 3P aqui. Isso vai ser igual a menos 1. Quero descobrir o valor de P. Eu vou isolar o P, eu vou deixar o P sozinho. Para isso, ele está dividindo, ele passa para lá, multiplicando. Esse risquinho na matemática ele é a mesma coisa que divisão. Então, eu vou ter 2 é igual a menos 3P, tá? O 3, ele está multiplicando P, ele passa para lá dividindo. Então, eu tenho 2 dividido por 3, só que ele vem negativo, né? Então, aqui, o que eu tenho? Meu P, ele é igual a menos 2 sobre menos 2 sobre 3, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. Bom, vamos lá. Agora, o que eu preciso fazer aqui nesse exercício? Ó? Dada a equação da reta, faço o que se pede. É para determinar as equações reduzidas da reta RST, sabendo que a reta S ela é paralela à reta R e ela passa por esses pontos. Aí eu tenho também que a reta T ela é perpendicular a R e também ela passa por esses pontos, que é o ponto, esse ponto aqui, né? 3 e 4. E além disso, é para eu construir depois, no plano cartesiano, as retas R, S e a reta T aqui, tudo bem? Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é isolar, encontrar a equação reduzida dessa reta R aqui. Como que eu encontro essa equação reduzida? Eu vou isolar o y. Quando eu isolo o y, vai ficar y é igual a menos x, tá? Menos x mais 2. Então, essa é a equação reduzida, né? Equação reduzida da reta, da reta R. Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que a reta S ela é paralela à reta R, tá? Se ela é paralela à reta R, eu sei que o M do S ele é igual ao M do R. E aí fica muito fácil, porque eu já encontrei a equação reduzida, essa equação reduzida, né? Essa equação reduzida aqui da reta R, tá? Essa reta aqui é a reta R. E o que eu tenho dessa equação reduzida, né, gente? Eu tenho aqui que o meu y, ele é igual ao meu mx mais o n, onde m é o meu coeficiente angular. Ou seja, o que está grudado com x, ele é o meu coeficiente angular. Quando eu não tenho nada, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 1. Então, eu tenho que o meu ms, ele é igual a menos 1, gente. Eu tenho que o meu ms, né, esse ms, ele é igual a menos 1. O que eu vou fazer agora? Agora eu preciso usar o ponto. Falou assim que ele passa pelo ponto A. O ponto A é o menos 2 aqui e o menos 2 e menos 1. O que isso significa? Que aqui é o valor do meu x e aqui é o valor do meu y. Eu pego a equação reduzida. A equação reduzida, ó, y é igual a mx mais n.
y, eu tenho o valor do meu y, menos 1. Aqui, gente, o que eu tô querendo aqui é da reta S, tá? Então, aqui, ó, da reta S. Meu m eu tenho, que é menos 1, né? Menos 1x, que eu nem preciso colocar um 1 na frente. Mas o x, gente, que mané x aqui, o quê? Esse x aqui, agora eu tenho o valor do meu x, né? Então, com o valor do meu x, ó, meu x não é menos 2? Menos 2 aqui. Tá um carnaval, né? Comecei a usar uma cor, depois fui para outra. Mais n aqui. Vamos isolar o nosso n para a gente descobrir o valor do nosso n. Ó. Menos 1 é igual. Menos vezes menos é mais. Aqui vai dar 2, né? 2 mais n. Não tá 2 aqui, né? O 2 está positivo, ele passa para lá negativo. Ó. Menos 1 menos 2 é igual a n. Eu tenho que menos 3 é igual a n, tá? Menos 3 é igual a n. Agora que eu tenho o valor do meu m e o valor do meu n, fica fácil escrever a equação reduzida de S. Eu tenho que a equação reduzida de S, ela é igual a y é igual a ms vezes, né, ms, porque é o coeficiente angular vezes x, mais ns, que é o coeficiente linear. Então, agora nós vamos pegar e vamos colocar, ó, y é igual, meu ms não é menos 1, menos x, menos 3. Então, eu já encontrei a minha equação reduzida da reta R e da reta S. Só falta agora encontrar da reta T. Falta agora, gente, eu encontrar a equação reduzida da reta T, que eu tenho 3 retas. O que está falando? Que é perpendicular a R. Que T, ele é perpendicular à reta R. O que isso significa, gente? Significa que o meu M, né? O meu M, vamos olhar aqui primeiro, meu MT vezes o meu MR, ele vai ser igual a menos 1. Vocês lembram lá da reta perpendicular? Além disso, eu tenho ponto, tá? Tem o ponto aqui, ó, que B, o ponto B aqui, ó. Só arrumar aqui, só um instante. Eu tenho aqui que o ponto B, ele passa pelo ponto 3 e pelo ponto 4 aqui. Então, vamos lá. Eu já tenho o meu coeficiente angular da reta R, que eu já achei que é menos 1. Então, agora fica fácil aí. Meu coeficiente angular da reta T, ele vai ser igual a menos 1, né? Dividido por menos 1. Por que dividido, professora? Porque esse MR aqui, ó, eu já encontrei ele, que ele é menos 1. Aí, agora, ele passou para lá dividindo. Então, eu tenho que MT, né, é igual a 1. Eu tenho que o coeficiente angular, ele é igual a 1. Com o coeficiente angular, fica agora, utilizando os pontos, eu consigo descobrir o meu coeficiente linear. Vamos lá? Então, aqui, ó, agora eu vou utilizar os pontos, né? Ó, eu tenho que y é igual a mt, né, que é o coeficiente angular vezes x, mais o coeficiente linear da reta T lá. Só que agora nós vamos utilizar os pontos, né? Desse ponto, eu tenho primeiro o valor do meu x, depois o valor do meu y. Então, aqui, vamos lá. No lugar do y, coloquei o valor do ponto, que é o 4. M, já encontrei que é 1, então é só deixar o x aqui. Mas, né, x não, porque eu tenho que o meu x aqui, ele também vale 3, professora. É igual mais n, que é o coeficiente angular. Então, vai ficar 4, tá mais 3, vai para o outro lado, menos 3, é igual a n. 4 menos 3, 1. 1 é igual a n. Agora fica fácil escrever as 3 equações reduzidas. Escrevendo a equação reduzida, aqui ó, equação reduzida de t. Essa equação reduzida aqui da reta t. Eu tenho, né? É só substituir os valores que eu encontrei, o meu m e o meu n. Então, eu vou ter aqui, ó, y é igual a 1, né? 1 vezes x é x mesmo, mais 1. Então, agora, eu tenho as 3 equações reduzidas, tá? A equação reduzida da reta R,
a da reta R, que foi a primeira que nós encontramos isolando y é igual a menos x mais 2. Eu encontrei também a da reta S, que era y é igual a menos x menos 3. E eu encontrei da reta T, que eu tenho que y é igual, que eu acabei de encontrar aqui, né? A x mais 1. Tudo bem, galerinha? Então, concluída a letra A. Agora eu preciso construir no plano cartesiano essas retas, tá? Eu sei onde está o meu ponto, onde está o meu coeficiente linear de cada reta. Se eu sei o meu coeficiente linear, eu sei exatamente onde essas retas elas cruzam, onde ela intercepta o meu eixo y. Pessoal, o que eu preciso agora? Eu preciso construir no plano cartesiano, né? Através dessas retas, né? Construir lá graficamente, né? Eu tenho, então, vamos pegar lá a reta R, a reta S e a reta T, as equações reduzidas da reta. Eu tenho que y é igual a menos x mais 2, eu tenho que a reta S que eu encontrei na y é igual a menos x menos 3, e eu tenho que t, y é igual a x mais 1, tá, galerinha? Além disso, o que eu tenho, gente? Eu tenho todos os coeficientes lineares, né? Que são esses coeficientes aqui, ó. Eles são os nossos, são os coeficientes lineares. E o que esse coeficiente linear, ele informa, né? Que quando intercepta o eixo y, quando passa ali em cima do eixo y, quando corta. Então, aqui, ó, 0 e 2, né? Aqui, 0 e menos 3, né? Quando o meu x é 0, meu y é menos 3. Aqui, 0 e 1. Mas eu preciso, gente, de mais um ponto, né? Então, vamos encontrar outro ponto aqui. Aqui nós assumimos que o meu x era 0. Então, aqui nós vamos assumir, para ver exatamente, para traçar lá, que o meu y ele é igual a 0. Então, quando o meu y ele é igual a 0, se o meu y é igual a 0, vamos substituir aqui nessa equação reduzida, ó, meu y é igual a 0, vamos na R. 0 é igual a menos x, né? Menos x mais 2. Então, eu vou ter que menos 2 é igual a menos x. Eu vou ter que 2 é igual a x, tá? Então, quando o meu y agora é 0, o meu x é 2. Vamos fazer a mesma coisa para as outras retas. Substituir na reta S. Meu y é igual a 0. Ó. 0 é igual a menos x menos 3. Então, eu vou ter, o 3 vai passar para lá com sinal positivo, né? 3 é igual a menos x. Então, eu vou ter que 3 dividido por menos 1, então aqui vai ficar negativo, é igual a x. 3 dividido por 1, gente, é menos 3 mesmo, né? Menos 3 é igual a x. Então, aqui, ó, menos 3 e 0. E aqui, vamos entender aqui, né? O que eu tenho aqui? Vamos substituir na reta, na equação reduzida da reta t. Então, t aqui, ó, 0 do y é igual x que eu quero descobrir, mais 1. Meu x aqui, ele é menos 1. Então, aqui, gente, só apagar esse pedacinho aqui, tá? Aqui, quando o meu y é 0, o meu x ele é menos 1. Agora eu tenho os pontos. Com esses pontos fica fácil eu passar graficamente, né? Eu colocar tudo isso no gráfico. Agora fica facinho. Agora, pessoal, fica muito fácil. Por quê? Porque agora eu tenho os pontos. Por exemplo, da reta R lá, eu tenho 0 e 2 e eu tenho 2 e 0. Aí eu tenho lá S, eu tenho o quê? 0 e menos 3 e menos 3 e 0. O que mais que eu tenho? T, eu tenho 0 e 1 e eu tenho menos 1 e 0. Agora vamos lá.
Então, vamos primeiro na reta R. R, 0 e 2. 0 do x e 2 do y, onde intercepta, né? Depois eu tenho 2 do x e 0 do y, tá? Então, é exatamente essa reta aqui. Faz muito sentido, porque o meu m, ele deu menos 1, que é negativo, né, gente? Tá tortinho por causa dessa caneta aqui que eu estou utilizando. Vamos para a reta S. Eu tenho 0 do x e eu tenho menos 3 do y. Então, é 1, 2, 3. Menos 3 do y. O que mais que eu tenho? Menos 3 do x. Então, aqui eu tenho menos 3 do x e 0 do y aqui, ó. Só voltar aqui, porque eu tô fazendo muito tortinho, né? Então, por isso, pessoal, que aqui essas duas retas, elas eram paralelas. Agora a outra, 0 do x e 1 do y. E o que mais que eu tenho? Menos 1 do x e 0 do y, né? E 0 do y. Então, aqui, gente, ó, essa reta, né? Essa reta, se eu tivesse continuado, né? Porque ela é perpendicular com a reta R. Então, ela corta aqui em algum ponto. Ela tá cortando aqui a reta R, né? Ela é perpendicular. Além de ser concorrente, ela forma um ângulo de 90 graus. É claro que o desenho aqui eu não estou utilizando a régua, porque fica mais difícil, tá? Então, aqui, eu assumi primeiro que o x é igual a zero. Bom, quando o meu x é igual a zero, o que acontece com o meu y? Mas e aqui, quando o meu y é igual a zero? E aí eu já consigo traçar o meu gráfico.